Boa noite mais uma vez, estamos reunidos para o culto de adoração. Vamos nesse momento agradecer ao nosso Deus através da oração pelo início desse culto e pedir pelo decorrer de todo ele. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse culto, te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estão em casa, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de, através dessa transmissão, te cultuar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem provido, Senhor, meios, recursos para que possamos, Senhor, fazer este culto. Obrigado por tudo. Te pedimos, Senhor, pelos louvores que vão ser entoados aqui e também pela tua mensagem que será ministrada. Toca o coração das pessoas que ouvirão, que possamos, Senhor, aprender e tirar, Senhor, lições dessa mensagem que ouviremos. Te agradecemos por tudo isso, é isso que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa primeira parte com 2 louvores. Vamos começar com Vos Prostrai. Esse privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, relembrar-me de quem é e o adorar. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Ele é Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação, mas eu sei que cada simples prece ouve, quando busco sua face em oração. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Ele é Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Ele é Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Vamos continuar com a fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar.
repetição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Vamos passar para o pastor Maurício e ele nos trará uma mensagem de boas-vindas e um pouco também da palavra de hoje. Muito bem, boa noite. Nós estamos alegres por mais uma oportunidade de estarmos juntos através desse método, não é? Live. Mas eu queria agradecer a Deus. Hoje nós tivemos uma grata surpresa de que o bebê da Tainá, minha filha mais nova, é uma menina, né? Cecília. E isso foi um momento de muita alegria hoje à tarde. E alguns podem perguntar ou já estar curiosos por que está sem bigode, né? Foi uma aposta que nós fizemos lá em família, de que se fosse menina a gente tiraria. Então, para aqueles que estão curiosos, essa é a razão. Mas nós queremos, então, agradecer por isso e que os irmãos que estão orando por nós, continue que nós estamos precisando. Hoje à noite nós vamos tratar sobre desenvolvendo a nossa salvação. E nós esperamos que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e a gente possa ser desafiado a crescer na sua graça, no seu conhecimento. Como sempre costumamos lembrar, nós somos da Igreja Batista Regular, em Maceió, mais precisamente no bairro da cidade universitária. Então nós queremos lhe agradecer por você estar nos assistindo, ouvindo e valorizando a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Então você que não é da igreja, nós te agradecemos também. Que você possa aproveitar esse momento, desfrutar da palavra e pedir que o Senhor sempre opere e trabalhe no seu coração, ok? Então nós vamos dar continuidade agora com mais um cântico, para que após esse cântico a gente possa ter a outra parte da mensagem. Que Deus abençoe e boa noite.
Vamos continuar com Que Fiéis Nós Sejamos. Lembrando que os irmãos podem acompanhar a letra da música na descrição do vídeo. Deus não nos força a servi-lo em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em prova será vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Na vida ou na morte, teu nome honrar, aprovados vivamos assim. Ó, vem nossas vidas com fogo purificar, pra sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Vamos, nesse momento, ouvir a meditação desta noite com o pastor Maurício. Muito bem, mais uma vez estamos de volta e dizer, né, da satisfação que nós temos de estar junto através desse método, mas lembrar da saudade que estamos tendo, né, dos irmãos.
E hoje aí já vamos com a 12ª semana, ou seja, 3 meses. E, teoricamente, a previsão é que passemos mais algumas 3 ou 4 semanas. Mas, enfim, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor certamente tem nos sustentado, ok? Vamos abrir nossa Bíblia para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Abra, por favor, sua Bíblia. Espero que você esteja com ela em mãos para assim poder acompanhar melhor. E o tema que nós vamos tratar hoje, já foi dito e já foi antecipado, é desenvolvendo a vossa salvação. Okay? Queria lembrar os irmãos que essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, isso está escrito no capítulo 1, versículo 13, também no capítulo 4, versículo 22, ali por volta do ano 61, o ano cristão. E teve como um destinatário essa igreja, a igreja em Filipo. Filipo era uma cidade que foi ali conquistada pelo o rei, fugiu agora o nome dele, Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia foi que conquistou essa cidade e ele era pai de Alexandre o Grande. Nesse aí todos já ouviram falar, Alexandre o Grande. Então, essa cidade era tida como uma porta de entrada da Europa, como importante rota de comércio proveniente da Ásia. Então, a cidade de fato existiu, não é conto de fada, e foi ali que Paulo, na sua segunda viagem missionária, estabeleceu essa igreja. Então, o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, esteve ali, naquele lugar, e disseminando o evangelho. E nessa cidade não havia sinagoga, que era o costume do apóstolo Paulo, ao chegar no local, procurar a sinagoga, para, a partir dali, propagar a mensagem do Senhor. E ele, não tendo ali sinagoga, ele procurou um local para orar e falar de Cristo, da palavra de Deus, e encontrou ali com algumas mulheres à beira de um rio, que teve a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo pregar, e a partir daí, uma das mulheres, algumas, mas uma em especial, chamada Lídia, se converteu, levou Paulo e os seus companheiros para sua casa, os assistiu, os acolheu, e ali se batizaram outros da sua casa, está registrado em Atos capítulo 16, e nascia ali uma igreja, claro, maioria gentios, mas nascia uma igreja. A partir da conversão de uma mulher, normalmente a mulher dá à luz, então ali a mulher foi alcançada pelo Senhor, e o Senhor ali gerou uma nova criatura em Cristo, essa senhora chamada Lídia. Isso é importante, e essa igreja, a partir daquela casa, daquela mulher, se tornou-se uma igreja generosa, abundante em amor, uma igreja desprendida em doar, em acolher, e, enfim, uma igreja que o apóstolo Paulo amou demais. Então, esta afetuosa epístola elogia os filipenses por sua fé em Cristo e por seu amor e cuidado com ele, com o próprio Paulo, também com seus companheiros de viagem. E essa carta também, além disso, ela instrui aqueles irmãos a centralizar a vida em Cristo e a estar contentes em todas as situações. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos: posso estar contente, posso em qualquer circunstância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, essa carta encoraja aqueles irmãos a imitar com alegria o exemplo de o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, o nosso propósito hoje à noite, também aqui através desse texto, além de louvar a Deus pelo crescimento que Ele tem nos dado,
também encorajar a igreja, não é? A unidade, nesse momento em que estamos distantes uns dos outros, né? Sem aquele aconchego, sem um abraço, sem aquele calor humano, né? Por esses dias. Mas mesmo assim, eu sei que os irmãos estão desenvolvendo uma vida de excelência, uma vida que representa e reflete a glória de Cristo, né, entre uns para com os outros. Então, este ensino nos remete a aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos tem dado para viver no amor cristão, vivendo cada dia concentrado para desenvolver mais e mais a nossa salvação. Isso é importante na nossa vida. Então, vamos observar, a partir da leitura do texto, como ele nos instrui aqui para esse desenvolvimento da nossa salvação. Ok? Então, vejam aí Filipenses 2, versículo 12, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo, me alegro, me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos, alegrai-vos comigo por isso mesmo. Vamos orar de que Deus nos abençoe. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. A Tua santa palavra, que ela é rica, ó Deus, nos Teus ensinos, ela é viva e eficaz, ó Deus, para nos consolar. Ela, Deus, é a força, ó Deus, motriz para o nosso dia a dia. Nós oramos, Pai, para que essa mensagem, esse texto possa nos impulsionar a desenvolver a nossa fé em meio aos desânimos, às tristezas, às circunstâncias. Ó Pai, seja com cada pessoa que está assistindo, que está compartilhando esse momento. Aquelas pessoas, ó Deus, que possivelmente nós não conheçamos. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão buscando a Tua palavra, querendo crescer, querendo aprender. Que a Sua graça, ó Deus, alcance cada coração. E a Sua igreja, ó Deus, eu suplico que o Senhor seja benévolo, o Senhor seja, ó Deus, sempre misericordioso conosco. E assim, ó Deus, continue nos assistindo e nos dando oportunidade de Te servir. Obrigado, ó Deus, por esse momento, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos observar, como disse dentro desse texto, como é que ele nos instrui acerca de como devemos e precisamos desenvolver a nossa salvação. O versículo 12, eu queria repeti-lo para que você pudesse acompanhar comigo e a gente depois observá-lo melhor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Como se sente um pai, como se sente uma mãe que ensina o seu filho, a sua filha, né, desde criança, e esse filho ele não desenvolve, né, por decisão própria, ele não aprende, ou se aprende, ele não aplica, ele não pratica na sua vida aquilo que aprendeu. Uma boa pergunta. Como se sente o pai e a mãe nesse sentido?
podemos observar também qual o sentimento de um professor que se esmera na sua aula, ele se sacrifica, ele se esforça para fazer a melhor aula, preparar a melhor aula, e entregar esse ensino ao aluno, e o aluno faz pouco caso. Né? Como é que se sente esse professor? É assim que muitos pastores dedicados se sentem quando fazem todo o possível para ensinar, capacitar suas ovelhas a se protegerem, né? A se guardarem do pecado, né? Mas esses não parecem que recebem, assimilam a palavra do Senhor. Né? Não conseguem ser luz nesse mundo. Então, como resultado, esse pastor, né, ele vê o rebanho indiferente, distante do ensino e muitas vezes morto, mas completamente morto, neutro, né, na prática do que aquilo que ele ouviu e aprendeu. É um sentimento triste, não ver fluir o fruto do trabalho. Mas o apóstolo Paulo ele não experimentou essa realidade nessa igreja. Bênção para ele. Ao contrário, ele lidou com irmãos solidários, que tinham união ímpar entre si. Eram irmãos generosos e que tinham uma atitude de desprendimento para contribuir com missões. Uma igreja combativa em favor do evangelho, e em seguir o exemplo do seu líder. Posso dizer que essa igreja era a que Paulo mais tinha prazer e gratidão, alegria por ter servido. Isso está registrado. Nesse versículo 12, assim, a palavra assim, pois, ou de sorte que logo no início, é uma menção aos fatos narrados anteriores. Você pode ver, na minha tradução, ele diz, de sorte que. Outras traduções, de sorte que. Aliás, diz assim, pois. A minha que diz de sorte que. Outra diz assim, pois. Então, isso é uma menção aos fatos que ele narrou daí para trás. E que desembocam nessas verdades a partir de agora, presentes. Então, Paulo não está começando um novo assunto aqui no contexto, mas fazendo uma aplicação, demonstrando que aqueles irmãos viviam aquilo de forma prática, diante do que ele havia falado, do assunto anterior. E o que ele falou anteriormente? É muito simples, a gente vai ver, ele vai falar da exaltação, primeiro da humilhação de Cristo, a abnegação, a unidade dele com o Pai, no último momento de sua vida, mas da exaltação também de Cristo. Mas ele fala disso, isso é maravilhoso. Então, se você vê os versículos, se você voltar aos versículos, ele diz assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então, obedecer na presença já é difícil para alguns, muito complicado. É uma verdade. Imagine na ausência, como não é obedecer na ausência. Mas não tem problema. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então não era essa a realidade de todas as igrejas em obedecer na ausência. Aos Gálatas, tanto é que o apóstolo Paulo diz, temo a vosso respeito que não haja eu trabalhado em vão entre vós. Olha o temor do apóstolo Paulo diante daquela igreja da Galácia, hoje a atual Turquia. Ele escreve isso. Mas em contraste a esses crentes da Galácia, ele diz aos filipenses, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me no fato de que não foi inútil correr e trabalhar entre vós. Veja a diferença da colocação do apóstolo Paulo entre uma igreja e outra. Então havia paz no coração do apóstolo por saber que sempre essa igreja era firme e obediente aos ensinos da palavra. Não havia preocupação de Paulo se a igreja estava se desviando, dando mau testemunho, permitindo falsos
ensinos ou falsos profetas entrarem na igreja, ou coisa do tipo, né, que desgraçasse, né, o relacionamento e a comunhão com o Senhor. Então, Paulo tinha paz quanto ao comportamento dessa igreja. Então, como a igreja, né, como nós, eu e você, vamos dizer assim, a igreja local, a igreja batista regular aqui, nessa localidade, né, tem se comportado em minha ausência do convívio dos seus líderes, né, como tem se comportado, do seu líder e dos seus líderes, né, nesse período já de 12 semanas, sem estarem próximos. Como é que está o seu convívio? O seu relacionamento com Deus, com as pessoas que te cercam? Será que é preciso ter a presença do pastor para obedecer ao Senhor? Será que muitos têm se esquecido das várias exortações aprendidas durante esses longos tempos que estivemos juntos? Tem se desviado de um testemunho fiel, será? E que aquilo que você absorveu e praticou anteriormente, agora já não tem mais sentido. Então, apesar de o pastor ser necessário ao seu rebanho para instruir na palavra, eu acredito e quero crer que a grande maioria necessariamente não precisa da presença do pastor, dos seus líderes, para andar desenvolvendo a sua salvação, para continuar firme. Então, assim como Paulo, não tenha dúvida, eu tenho paz. Tenho paz porque eu sei a igreja que o Senhor colocou na minha mão. Os irmãos que Deus colocou para mim cuidar espiritualmente. Então, eu acredito que a grande parte, a grande maioria está se esforçando para desenvolver a sua salvação em meio a toda essa dificuldade de relacionamento, de ter a gente próximo, ensinando, instruindo, tirando dúvida. Tá? Mas eu queria, para concluir esse ponto, ler para vocês Filipenses 1, 27, que é muito importante, talvez você não tenha prestado atenção ainda. Ele diz assim, olha, isso Paulo lá em Roma, não é? A carta vai para essa igreja através de um discípulo da própria igreja, Epafrodito, e ele diz, somente portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Paulo, mas o evangelho de Cristo, não é o evangelho do pastor, mas de Cristo, não é o evangelho do guru, do líder, mas de Cristo. Aí ele diz, para quê? Para que, quer que eu vá e vos veja, ou quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Verso 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto de Deus. Vocês não devem estar preocupados com esses que resistem ao Evangelho. Para eles, o Evangelho é um indício de perdição mesmo. Mas para vós é salvação. Salvação de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. E ele continua, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, o Senhor, não somente crer, como também padecer por ele, sofrer por ele. Ele vai mostrando isso, essa realidade. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Então, em meio à aflição e conflito e dificuldade, ele diz que foi concedido em relação a Cristo não somente crer, mas também padecer por Cristo, sofrer por ele. E isso, se houver um mesmo combate, como se viu no apóstolo Paulo, a igreja estaria firme. A igreja estaria continuamente desenvolvendo a sua salvação. Isso é importante. Então, irmão, como aquela igreja deveria desenvolver a salvação? Vamos ver se a gente responde essa pergunta, como aquela igreja deveria desenvolver a salvação, dentro de alguns aspectos que nós estamos vendo aqui, que nós vamos ver aqui no texto dos versículos lidos, do 12 em diante. Então, antes de responder essa pergunta, eu preciso atentar para a verdade de que a salvação em Cristo é um ato único. A salvação é o momento em que eu me arrependo dos meus pecados, entendo que a minha vida de esforço em fazer boas obras,
em ser um bom marido, um bom esposo, um bom funcionário, um bom filho. Tudo. Isso não é necessariamente, isso não é possível que eu tenha uma salvação por conta disso. Isso é uma obrigação que todos devem ter diante de Deus. Então, salvação é algo que, quando eu reconheço o pecador, perdido, sem salvação, porque mérito nenhum meu vai alcançá-la, então eu reconheço, Senhor, então meus pecados atingem a tua santidade e eu não quero viver assim. Eu quero que o Senhor se alegre com a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão, creio em Cristo, que o sacrifício na cruz do Calvário que ele fez foi para mim salvar, e a partir daí eu o confesso como o meu Senhor, o Senhor da minha vida, aquele que vai guiar o meu coração, vai trabalhar através da sua palavra e do Espírito Santo o meu viver. Então eu sou salvo naquele instante da confissão. Romanos capítulo 10 vai dizer, no versículo 9, se com a tua boca confessarem, se com a tua boca confessar, em teu coração crer todo o coração, serás salvo. Então é confessar, precisa falar, mas crer de coração. Então, a desenvolver a salvação é outra história. Agora é uma vida contínua de crescimento. A salvação ela aconteceu, mas ela agora precisa estar crescendo, ou seja, ela precisa estar dando fruto. Uma planta quando nasce, nasceu uma plantinha lá, e aí ela vai precisar estar crescendo, mas ela já nasceu, ela está ali. Aquela planta é tal planta, pé de graviola, pé de jaca, um pé de manga está ali, mas ela não deu fruto, então ela vai crescer, ela vai desenvolver até dar fruto. Então esse aqui é o caso da explicação. Nós precisamos estar desenvolvendo a nossa salvação. Uma vez que somos salvos, nós devemos demonstrar a nossa fé em Cristo, a salvação em Cristo, a partir das nossas vidas, a partir das nossas obras, das minhas atitudes. E assim a gente vai provar que Cristo transformou a minha vida. Pela minha obra, pela minha atitude diferente e transformada. Então, você não recebe a salvação dia após dia, como alguns pensam. Olha, eu estou indo buscar a salvação, cada dia eu subo um degrau. Não está escrito isso na Bíblia, em canto nenhum. Então, como se fosse um pagamento à prestação. Cada dia eu faço uma coisa, e aí Deus olha e diz, ele está merecendo a salvação. Outro dia eu faço outra coisa, e aí Deus vai olhar, ele merece mais um degrau, até eu alcançar a salvação. Não é isso. Infelizmente, tem igrejas que ensinam dessa maneira. Mas, biblicamente, não é o que é o correto. Ok? Então, ao crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Então, a orientação da Bíblia é para que todos os salvos, a partir da salvação, prossigam em conhecer e crescer o Senhor. A palavra desenvolver e operar, no original, passa a ideia de trabalhar, de esforçar, realizar constantemente. Então, nesse sentido, operar, desenvolver, é um ato contínuo de vida. É um processo. Então, eu queria que você atentasse comigo, eu vou ler rápido alguns textos para sacramentar essa verdade de que há uma necessidade de o salvo crescer. E as cartas no Novo Testamento, a grande maioria fala sobre isso. Então, Pedro, o próprio Pedro, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Olha aí, crescer na graça e no conhecimento. Então, precisa desenvolver. Crescer é desenvolver. A Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja em Colossos, capítulo 1, versículo 10, ele diz tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, olha aí, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo, olha, frutificando, crescendo, essas expressões no conhecimento de Deus. Isso em Colossenses. Aí vai para a 2 Tessalonicenses 1,3, ele diz, irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Então veja as expressões aí, crescendo e crescido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Ele diz, desejai afetuosamente, ou seja, ardentemente,
como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. O leite racional é a palavra de Deus, não falsificada, para que por esse leite racional, vades crescendo. Olha a palavra crescendo. Então, temos aqui várias passagens nos mostrando que a salvação é uma coisa. E o crescimento, o desenvolver da salvação é outra coisa. Porém, ambas, isso é importante, devem andar juntas. Não se pode separar a salvação, porque ela é uma coisa, e o desenvolvimento da salvação, porque é outra coisa. Elas não andam. Elas andam juntas. Salvação e desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual. Tá? Então, isso é importante. E, voltando à pergunta, então agora mesmo, sobre a pergunta, como desenvolver a salvação? Vamos ver o versículo 13. Tá? Vamos ver o versículo 13, o que diz. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo aponta para a verdade que nós, por nós mesmos, não temos a menor condição, a menor capacidade de perseverar, de desenvolver a nossa salvação. Por nós mesmos, não. Por quê? Porque nossa inclinação é para o pecado. E a frase, porque Deus é que opera em vós, significa que Ele é quem nos capacita a desenvolver a vida cristã. É Ele quem nos capacita a perseverar até o fim. Por isso que tem aquele, lá em Mateus, acho que 24, capítulo 24 de Mateus, diz, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí a pessoa diz, olha aí que você pode perder a salvação, porque você tem que perseverar. Pois é, realmente tem que perseverar, porque se você não perseverar, você não é crente. Você não foi salvo, você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, remido por Ele. Então, aquele que não perseverar até o fim, não será salvo. E é claro, e eu persevero até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Sabe por quê? Não é porque eu posso, eu tenho condições e eu sou forte. É porque o Senhor é quem opera em mim. É isso que acontece. E muitos aí ficam achando que perde a salvação. Então, é Deus quem opera em vós. E isso significa que é Ele quem nos capacita, não é, a desenvolver a nossa vida cristã. E a frase, tanto querer como efetuar, no versículo 13, você vê aí, ele diz, Deus opera em vós tanto o querer como o efetuar. Então, tanto o querer como o efetuar refere-se ao Espírito Santo, que é Ele que nos fortalece, não é, dando a nós aquela visão de querer, ao Espírito Santo, como também o desejo ativo de praticar o que agora agrada a Deus. Então, o Espírito Santo faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então, isso é um fato interessante que contém aqui nesse versículo, essa realidade. Então, Deus estimula tanto os desejos do cristão, como Deus estimula as suas ações. Então, resumindo, o poder de Deus, através do Espírito Santo, dá a nós o desejo e a atitude prática de viver para Ele. Isso é desenvolver a nossa fé. Você pode estar pensando, mas eu não vejo Deus agindo na minha vida. Eu não vejo Deus operando nada disso em minha vida. Mas eu pergunto a você, você está dando o seu melhor para o Senhor? Como nós cantamos, dá o seu melhor para o Mestre. Será que você está fazendo isso? Quando a gente não, após ouve o impulso do Espírito Santo, Ele dá a luz, Ele dá discernimento, Ele nos impulsiona a gente a fazer e a gente não faz, a gente não vai de modo nenhum realmente ver a operação prática na nossa vida. Porque o que Deus nos mostra é aquilo que temos que fazer. Ele nos dá a luz, Ele nos impulsiona, Ele coloca um desejo no nosso coração, mas a gente abafa. Então essa é a pergunta. Você está dando o seu melhor para o Senhor a partir do momento em que o Espírito Santo ativa no seu coração aquele desejo de fazer algo que agrada a Deus? Então, a soberania de Deus não anula a responsabilidade minha e sua, não é? Não anula a nossa responsabilidade humana. Deus opera, sim, mas nós precisamos ter atitude. É só ver aí de forma clara, né, que fala de operar no versículo 12 e o 13. Então, muitas vezes não vemos Deus operar porque não lemos a Bíblia. A grande parte do povo de Deus está frio com a palavra.
né? Indisponível para leitura, igual o celular quando você abre o Zap, aí tem lá indisponível. Então lembra lá, né? Quando você vê indisponível, é essa semelhança, não é essa ilustração que eu estou dando. Você vai lá no status de alguém, você abre lá, está lá, indisponível. Então, essa é a realidade de muitos que não estão afim de ler a palavra. Acham que o que ouve por aí, ou quando ouve na igreja, é o suficiente. Como eu digo sempre, a igreja atual está sendo formada, inclusive teologicamente, com as músicas que escutam por aí. Esse é um problema para a igreja. Então, para esses que não vê Deus operando, a oração é algo meio mecânico. Poucos se derramam em quebrantamento e choram diante de Deus por conta dos seus pecados. Não sei se você já viu ou se você já chorou diante de Deus por conta do seu pecado. Sabe, é algo que é inexplicável. Tanto eu já fiz, como eu já vi alguém chorar por conta do seu pecado. Isso é algo muito interessante. Poucos são os que se entristecem quando não tem tempo do seu devocional do dia. Eu não fiz, deixa para lá. É algo normal. Então, poucos são os que têm coragem de confessar as suas culpas e pedir oração por aquilo que ele pecou. A Bíblia diz: confessa os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a Bíblia não diz para orar, você vai confessar seu pecado ao pastor, que se não confessar para ele, não tem perdão. Ou vai confessar seu pecado para o padre, porque se não for para o padre, não tem perdão, Deus não perdoa. Onde é que está escrito isso? A Bíblia manda que a gente compartilhe as nossas dores, lutas, sofrimentos, nossos pecados. E a Bíblia diz que a oração dos justos, dos que são salvos, dos que são crentes, essa oração pode muito nos seus efeitos. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então, irmãos, enquanto a igreja ela não tiver essa postura, essa atitude, ela não vai desenvolver a sua salvação. Ela não vai ser um testemunho público e bíblico. Queria abrir um parênteses para dar um testemunho. Eu sei que talvez a minha experiência não seja melhor. Talvez você tenha uma experiência melhor. Mas eu lembro que um dia eu fui fazer um serviço para minha filha no Banco do Brasil. E muita gente e tal, eu lá tentando ser educado com a mulher, mas a mulher não cedeu a liberar um determinado assunto, e por conta de mau entendimento entre ela e a direção do banco, e aquilo me irritou, porque não tinha um sistema pronto para dizer é assim para todo mundo. Então, para um é de um jeito, para outro é de um jeito, vai numa agência de outro jeito, na outra agência é de outro jeito. Então, não tinha um sistema pronto. Aquilo me aborreceu muito e eu tratei aquela mulher mal. E saí dali, eu saí triste, aborrecido, mas logo veio aquele arraso, né? Isso não é razão para você tratá-la mal. A culpa não é dela. A culpa é do sistema de gerência, não do sistema eletroeletrônico, mas do sistema de gerenciamento. Ela está cumprindo ordem. Aquilo me arrasou, né? A consciência, né? Meu espírito ali caiu lágrimas. Eu saí assim, eu digo, vou ter que voltar lá para falar com ela. E aí eu voltei, aí vai eu esperar outra vez, ela atendeu um monte de gente, para depois eu falar com ela. Você lembra de mim, senhora? Ela disse, sim, o senhor esteve aqui agora. Eu vim lhe pedir perdão. E eu me segurei para a lágrima não cair, porque eu estava muito mal com aquilo. Ninguém pode fazer isso com ninguém, né? Tratar mal. E ela disse, por quê? Eu disse, não, porque eu ouvi isso e tal. Eu disse, não, que é isso, eu que lhe peço desculpas. Eu disse, não, me perdoe, por favor. Irmão, quando a igreja ela não é constrangida a isso, a reconhecer o seu erro, o seu pecado, o seu perdão, e chorar diante de Deus pedindo perdão, essa igreja não vai desenvolver. Ela está com o coração duro. E aí, a obra de Deus, ela não é operosa. A graça salvadora de Deus chega e ali não desenvolve, porque a gente não permite que a parte do Espírito Santo que chega a nós seja desenvolvida por nós mesmos. Então, trabalhar a nossa salvação quer dizer vivenciar a nossa fé, andar como um seguidor e discípulo de Cristo. Isso é opcional? Será? De jeito nenhum. É algo pelo qual não devemos nos importar? Será? Claro que não. Então, irmãos, a frase com temor e tremor
não me parece algo opcional para mim. Espero que não seja para você. Esta frase, com temor e tremor, né, operar a nossa salvação com temor e tremor, tem um significado de que devemos continuar nos esforçando para fazê-lo conforme a vontade de Deus, conforme a Bíblia nos ensina. Então vamos para outra parte a partir de agora. Como desenvolver a salvação? Ainda, tem mais uma, versículo 14. Vivendo sem murmuração. E aqui, eita, pastor, aqui é um ponto difícil, né? Versículo 14 diz assim, porque Deus, é o 14, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. A Bíblia, irmãos, é recheada de ensinos que reprovam a murmuração. Velho Testamento, Êxodo, capítulo 15, versículo 24, dizia, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? O povo comia todo dia, o povo bebia todo dia, e o povo, por não ver a água, o povo já foi xingando, reclamando de Moisés. Teve uma hora que Moisés disse, Senhor, esse teu povo, eu não vou mais com ele. Eu não vou mais. E Deus exorta Moisés, Moisés segue. Outra hora, Deus diz, Moisés, segue com esse povo, que esse povo reclama demais. Moisés diz, Deus, eu não vou não. Se o Senhor ir adiante, eu não vou não, Senhor. Então veja que o fruto da murmuração é o líder desistir do povo. Deus desistir do povo. Você já parou para pensar nisso? Deus dizer para o líder do povo, olha, você segue aí com o povo, porque eu não vou mais não. Aí o líder diz, então eu estou acabado. O que é que eu vou fazer? Olha, Senhor, se tu não for na frente, então também, agora o negócio está ruim. Por quê, irmão? Porque a murmuração é terrível. A reclamação, murmuração, ela destrói, ela é perniciosa. E parece que é uma característica do povo de Deus. Reclamar, murmurar, contender. Então agora, por que é tão importante evitar as queixas, as discussões, as murmurações que Paulo aqui está mostrando? Então a importância é dar testemunho ao mundo. Mostrar ao mundo quem de fato a igreja é. Então, se tudo que as pessoas sabem a respeito da igreja e se basear pelo comportamento da maioria daquela igreja, que é uma igreja que reclama muito, ou não, uma igreja que só agradece, mas vamos aqui pensar numa igreja que reclama muito, qual vai ser a imagem que vão levar da sua igreja? Ou se é você, na sua família, aí tem sua mãe, aí você está reclamando, aí tem um marido reclamando, aí reclamam com os filhos, sabe? E isso é muito, às vezes, focado na pessoa da mulher. Às vezes é muito focado, porque a mulher ela reclama muito. Mas temos homens que reclamam de tudo, que falam demais, que não agradecem nada. Eu acho que a gente poderia observar uma forma de não reclamar muito seria visitar hospitais. Hospital do câncer, né? Seria bom. Terá um dia para visitar, ouvir testemunho das pessoas. Será também quem pode visitar um presídio, né? Visitar um presídio é bom. E por que não visitar um cemitério? Onde a gente olha que a vida não vale nada. Mas nós insistimos em reclamar. Meu irmão, quando pastor, ele ouviu entre os ministérios reclamações na igreja e aquilo ia desenvolvendo. E aí ele pegou, arranjou uma Kombi e encheu a Kombi dos irmãos. Vamos ali que eu vou fazer uma visita com vocês, isso é importante. E aí parou em frente ao cemitério, havia combinado lá com o porteiro lá, para abrir o portão do cemitério, entrou com aqueles irmãos lá, o que é, pastor? Não, a gente tem uma coisa para fazer aqui, sem dizer nada. Aí lá ele parou, enfileirou todos assim, disse, olha gente, eu queria trazer vocês aqui para olhar essa realidade aqui. Esses aqui não podem reclamar, estão todos mortos. O fim da vida é isso aqui, é o túmulo. Por que a gente não pode parar de reclamar mais? Ele não precisou ler mais a Bíblia, né, para ensinar que não devia reclamar. Ele fez algo mais prático. E às vezes a gente talvez tenha que fazer isso para a gente
assimilar ou ser mais impactado em saber que a murmuração é terrível. Mulher que reclama do marido porque não comprou o sapato, não comprou a meia, não comprou o lençol, e faz isso, e faz aquilo, e reclama, e não satisfaz com nada. O marido que qualquer coisa de que a comida não está gostosa, que eu prefiro fazer, quando a casa da minha mãe não era assim. E o filho, em geral, é a geração da murmuração, né? Igual a geração lá de Moisés do deserto. Eu mesmo nunca vi uma geração para murmurar tanto. No meu tempo, se eu citasse uma colocação, fizesse uma observação que direcionasse para a murmuração, já viu, né? Caía a casa em cima de mim. Era, sabe? Era cinturão até ficar as marcas. Hoje não, o menino faz o que quer, do jeito que quer, reclama, xinga, esbraveja. Meu Deus, isso destrói o lar, isso destrói a vida. O ambiente onde você trabalha, né? A sua casa, a igreja fica aquele clima chato, os líderes ficam, né, baixa estima, porque vê que fez com tanto carinho, com tantos eles, a gente está reclamando. A filmagem aí, quando vai e fica aí meia hora no intervalo, só com a imagem, né? Penso que ninguém diz isso não, mas estou dando só um exemplo. Então, a gente precisa pensar em tudo antes de ser grato. Então, pensa que a murmuração, ela azeda o ambiente do lar, do trabalho e da igreja. Que você não tenha, que você não seja a pessoa que viva isso e que não tenha esse desprazer de conviver em um lugar assim, ok? Então, observando ainda como desenvolver a salvação, versículo 15, diz assim, temos que andar aqui rápido, diz assim o versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, é sério, né? O mundo está de olhos voltados para nós, voltados para a igreja. O que o mundo tem visto, né, em nós? O mundo exige de nós atitude diferente, né? Uma vez que assumimos ser crentes, uma vez que dizemos que somos salvos, né? E muitos se arrogam dizer que é salvo como se merecesse, né? Infelizmente, tem alguns que dizem assim. Mas nós somos salvos também porque reconhecemos que somos miseráveis, perdidos, pecadores. Então, quando falamos que somos crentes, evangélicos em Cristo, as pessoas esperam de nós uma atitude diferente. Precisamos buscar essa perfeição, desenvolver essa salvação. É claro que não conseguiremos sermos perfeitos no sentido da palavra, mas nós podemos ser aperfeiçoados, né? Como Paulo diz aqui. A verdade, irmãos, é que temos, assim, crentes, temos igrejas vivendo como se fosse igual ao mundo. Terrível. A condição do mundo que Paulo escreveu não é diferente do mundo de hoje, né? No mundo que nós vivemos. É uma geração corrompida, perversa, depravada, e, sabe, e lança as coisas de Deus no lixo, e não aceita nada que provém da palavra de Deus. Então, infelizmente, irmão, nosso mundo continua cada vez mais pior. Nossa sociedade se perde em corrupção em todos os âmbitos, e a igreja precisa ser luzeiro, ela precisa ser luz, ela precisa clarear em meio às trevas o mundo. Pessoas que estão nesse mundo e que querem uma luz para mudar a sua vida. E a igreja é responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Você, meu irmão, é responsável por isso. A gente precisa entender essa responsabilidade e desenvolver a nossa salvação. Então, infelizmente, essa sociedade, irmãos, ela está buscando as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor dar bênção. Não querem receber, assimilar a palavra como ela é. Isso é infelizmente. Então, nesse versículo 15, Paulo diz que o nosso alvo como crentes fiéis, nós deixamos puros e sinceros, né? Ou seja, moralmente puros. Tá? Nós devemos ser irrepreensíveis, ou seja, que não sejamos passíveis de acusações, né? De faltas que são tão comuns nos outros. É claro que eu não sou perfeito, alguém pode querer encontrar em mim uma falta. É possível, sim.
Mas não podemos estar deixando gancho para as pessoas pegarem nós. Olha aqui, ó, o que ele fez, olha aqui como ele age. Isso é importante para nós. Tá? Então, se assim a gente fizer, o mundo olhará para nós e verá em nós filhos de Deus, diferentes, transformados, como ele diz aqui no texto, inculpáveis. Então, gente da qual o mundo não pode fazer acusações. Mas, infelizmente, a gente vê o mundo fazendo acusações graves a igrejas, mais graves ainda a seus líderes, pastores, seus presbíteros, igrejas que têm donos. Ele é o dono, ele diz, dita, faz como quer. E isso o mundo não acolhe, o mundo não aceita. Então, irmãos, nós vamos para a nossa última resposta, como desenvolver a nossa salvação. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Irmãos, vejam como começa o versículo 16. Ele diz, retendo firmemente a palavra da vida. Tem tradução que não tem a palavra firmemente, a palavra firmemente, só diz retendo a palavra da vida. A palavra grega, né, no original aqui da Bíblia, traduzida como retendo, traz vários significados importantes. A Revista Corrigida ela traduz como preservando, né? Também pode ser a ideia de atender, aplicar, observar, conferir cuidadosamente. Então, quando ele diz, no versículo 17, 16, retendo a palavra da vida, esse retendo é exatamente significando essa ideia, guardando na mente, observando, conferindo cuidadosamente. O que Paulo nos ensina aqui é que tudo isso só é possível se nós conhecermos bem a Bíblia. Reter e viver precisa de conhecer a Bíblia e aplicá-la de modo prático no nosso viver. Então, é preciso realmente reter, guardar, observar, conferir cuidadosamente. E por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cerne da questão na palavra, quando a gente busca e vive por ela, é se preocupar em não pecar contra Deus. Isso é desenvolver a salvação. É reter a palavra, é desenvolver a salvação. Conhecer a Bíblia, irmão, saber as suas doutrinas, dizer que tem experiência com o Senhor, não tem nenhum valor, se isso não nos ajuda a viver uma vida transformada, nos abstendo do pecado. Não adianta. Então, eu conheço a Bíblia, eu sei doutrina, eu tenho experiência com o Senhor, porque o Senhor se revelou para mim. Mas se isso não está sendo uma forma de vida prática, onde as pessoas é quem dizem sobre você, não você se auto-intitular, mas as pessoas dizem, essa pessoa mudou. A gente percebe que Deus realmente fez uma obra na vida dessa pessoa de mudança. Então, uma das coisas que faz quando a gente retém a palavra é abster-nos do pecado. A palavra que retemos, que nos tira dos vales da sombra da morte e nos dá vida. Essa também é a palavra que a gente retém e que nos ajuda para, no momento de angústia, de tristeza, de sofrimento, a gente se levantar. Então, será que você se abate, você desmorona, você se entrega, mesmo tendo a palavra, mesmo tendo o Senhor da palavra, mesmo tendo o Espírito Santo agindo e lhe dizendo como você deve agir, você se deixa abater. Então, como é que você pode dizer que retém a palavra? Como você pode dizer que desenvolve a sua salvação? Como você pode dizer que é crente? Como você pode dizer que está perseverando até o fim? Pensa nisso. Então, se há uma palavra que marca a vida cristã, esta palavra, como a gente pode ver aqui, é a obediência. A obediência à palavra, pois esse foi o exemplo de Jesus. Se a gente for ler
no capítulo 2, versículo de 5 a 11, a gente vai ver que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Cristo obedeceu ao Senhor, Deus o Pai, enquanto ele estava na condição humana de homem. Então, isso é importante. Então, como é que está sendo a sua obediência à palavra? Como é que você está retendo a palavra da vida? Então, irmãos, eu queria concluir dizendo que Paulo se oferecia como oferta de libação, no versículo 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então, Paulo, ele estava se oferecendo como oferta de libação. O que é isso? Era uma oferta que queimava. Não é? Era uma oferta que queimava. E a gente vê isso no Velho Testamento. Outros povos também faziam essas ofertas, né? Colocavam algum tipo de líquido, podia ser determinado vinho, que colocava sobre o sacrifício e queimava. Então, Paulo dizendo assim que ele, vamos dizer assim, se queimava, né, por aqueles irmãos, pois sabia que o grande dia de Cristo viria em breve. Essa era a visão de Paulo. O objetivo de Paulo era viver para aquela igreja, servir aquela igreja, porque ele sabia que o dia de Cristo viria e aquele trabalho dele não seria em vão, como ele perguntou aos Gálatas. Será que não? Eu temo que o que eu tenho feito por vocês seja algo em vão. Então, irmãos, importante isso aqui. Ter certeza da volta de Jesus para buscar a sua igreja certamente também vai nos fazer querer, vai nos impulsionar a servir ao Senhor, né? A ofertar nossa vida por libação, para que Ele seja glorificado, tanto agora como no dia do seu grande dia da sua volta. Então, será que a nossa igreja, né, será que nós estamos buscando viver cada dia dessa forma, né, de estar desenvolvendo a nossa salvação? Era isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. E ele esperava daqueles crentes, daquela igreja, exatamente isso. O que eu espero também dos irmãos. O que eu acredito também dos irmãos. Os irmãos vão estar ainda por semanas, mesmo sem nossa presença, nossa comunhão, exortação, aconselhamento, olho a olho, desenvolvendo a sua salvação. Quando a igreja consegue ser luz em meio às trevas, ela cai na graça do povo, ou então ela é odiada. Mas isso não importa, o que importa é ser igreja e viver para o Senhor. Apesar de o pastor da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo, estar preso lá em Roma, era algo que deveria caracterizar aquela igreja através do desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Essa unidade, esse desenvolvimento por vida espiritual. Portanto, não é porque há pandemia, há dificuldades, há doenças, né, que isso deve enfraquecer a sua fé, a fé de muitos, né, que isso venha diminuir o seu testemunho. Pelo contrário, a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai nos impulsionar, e de forma alegre, porque a carta ela sempre fala de alegria, de forma alegre, servir ao Senhor e buscar o nosso crescimento enquanto não vem aquele grande dia. Então, se você está vivendo um momento de estar abatido espiritualmente, olha para esse texto, desenvolver a vossa salvação, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou. Mas nós precisamos tomar a nossa decisão também. E se você não é crente em Jesus, se você talvez não tenha entendido bem, você tem a oportunidade de ler o texto, de entrar em contato conosco através de alguma forma, né, privado, enfim, WhatsApp, e buscar entender mais. Mas uma coisa é verdadeira, você não desenvolverá uma vida espiritual sem antes receber a Jesus. Todos precisam receber, crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você está disposto, você está disposta, hoje é um dia oportuno. Esse momento é uma oportunidade que o Senhor está te dando, para você reconhecer
que é pecador. E é um pecador perdido, sem salvação. Que sua vida, seus esforços, sua bondade, seu caráter não é suficiente para você ir para o céu apenas por isso. Você precisa reconhecer Jesus, aquele que fez um sacrifício lá na cruz do Calvário, pagando o preço do seu pecado por ti. Que Deus lhe abençoe, que nos ajude a continuar desenvolvendo nossa fé. Amém? Obrigado. Boa noite. Nós vamos fazer uma oração breve para que assim a gente possa encerrar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade rica e ímpar que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores adorando ao Senhor. Ó Deus, abençoa cada pessoa que ouviu, que o Senhor lhe dê um espírito de meditação, o Senhor lhe dê um desejo pronto de te servir de forma prática, ó Deus, não ficar só no pensamento. Abençoa a Tua igreja, abençoa todas as igrejas que têm te servido, têm vivido para Ti, ó Pai. Nós oramos mais uma vez agradecendo por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado e boa noite. Então vamos louvar mais uma vez, para encerrar hoje. Lembrando que após vai ter o sorteio também. Todo tempo.
Nesse momento vamos ter o sorteio, onde será sorteado um livro de John Piper. Boa noite, irmãos. Vamos aqui ao sorteio. Não é essa pessoa que está aparecendo aí na tela. Eu vou esperar por 5 segundos e ele vai sortear a pessoa, tá? O livro é Coronavírus e Cristo, do John Piper. Gente, fui eu, Débora Mara. Eu fiquei sem saber o que dizer. Parabéns! Então, parabéns para mim. Nos próximos domingos nós teremos outros sorteios, então que os irmãos estejam sempre participando desse momento que nós estamos proporcionando a vocês e boa sorte para vocês na próxima. O culto está encerrado. Boa noite a todos.